Fala galera, bom dia a todos. Fazer entrevista aqui com o Carlos Peppa, paralímpico. Vamos aguardar ele entrar aqui na sala para ele falar, pra gente fazer nossa entrevista. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Vamos ver aqui se a gente consegue chamar ele aqui. Não sei se ele está perdido, mas ainda não se encontrou. Aqui, ó. Guardando aqui a solicitação, Carlos, pode aceitar a solicitação aí. Boa tarde, Diogo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Desculpa aí, acho que eu que estava enrolado aqui, que não estava conseguindo entrar aí. Eu comecei, aí vi que você não subia, não conseguia te solicitar, eu encerrei. E agora de novo. Assim. Galera, bom dia a todos de novo. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa entrevista é com o Carlos Vandenberg. Ele vai falar um pouco sobre a história dele, sobre a carreira dele. Vai conhecer um pouco quem não conhece, né? Ele é um atleta daqui da Baixada Santista, São Paulo, quem está de fora, Santos, em Santa, Federação Brasileira, né? E vai se apresentar, vai falar um pouquinho da vida dele. Tiveram algumas perguntinhas, algumas curiosidades bem básicas, bem simples, nada além da conta, tá? Mas vocês podem ficar aqui sossegados, podem mandar pergunta aqui pelo celular, onde está lá, adicione comentário, ou onde tem um balão de ponto de interrogação. Vocês podem clicar lá, vai aparecer, faça uma pergunta, vocês digitam lá e eu consigo ver ele também. Tá? Fica à vontade, Carlos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi indicação do professor Parteiro, Ricardo Parteiro. Depois agradece ele lá, tá bom? Tá, eu conversei. Eu conversei com o professor Ricardo e, bom, primeiro obrigado aí pela oportunidade. Tenho acompanhado aí alguns vídeos que você fez aí recentemente, né, com a Beth, acho que até com o Márcio, né, com o Márcio Latuf, que foi meu treinador aí nos últimos anos. E parabéns aí pelo trabalho. O professor Ricardo que também, né, que participou, e ele que foi um dos professores que teve um papel aí, eu diria, fundamental, né, na minha carreira como atleta paralímpico, né, porque foi durante o curso de Educação Física, na matéria dele e do professor Marquinhos, né, da FEFESP, da Educação Física da Unisanta, que eu descobri que eu poderia participar das competições paralímpicas, né? Legal. Eles ministravam a matéria de esporte adaptado e eu já estava, se eu não me engano, no terceiro ano. E aí a gente conversando, né? Eu tinha conversado com eles que eu tinha baixa visão, né? Congênita. E através da disciplina e de alguns esportes que a gente pôde vivenciar, né, também na disciplina, o Ricardo comentou comigo, né, a gente falava sobre o goalball, né, e aí ele comentou comigo, ele falou, pô, achava que eu tinha, pelo grau de visão que eu tinha, né, pela dificuldade que ele via no meu grau de visão, ele imaginava que eu poderia ser classificado dentro da categoria de baixa visão, né, ou na época, né, um B2 ou B3, né, que era a classificação para deficientes visuais dentro do goalball. E a partir daí eu fui
fui procurar o Lar das Moças Cegas, né, aqui em Santos, que faz um trabalho fantástico já há muitos anos, né, com reabilitação, né, e toda a parte de inserção aí de pessoas com deficiência visual, até para o mercado de trabalho, né, para a parte educacional também. E eles têm um trabalho muito forte do goalball lá com o professor Danilo, né, professor Danilo Hong, que já há muito tempo desenvolve o goalball lá. E eu procurei lá o lar e comecei a jogar goalball com o pessoal. E através do goalball, né, da prática do goalball e de ter feito a primeira classificação, né, a partir do momento que eu comecei a frequentar o lar para jogar, eu fiz uma classificação oftalmológica onde foi constatado que realmente eu estaria inserido aí nas modalidades paralímpicas, né? Mas até então eu nem imaginava a natação, né? Eu sempre pratiquei natação desde garoto, assim, 7, 8 anos. E cheguei a competir, inclusive, quando adolescente, né? Foi um esporte que eu pratiquei e sempre gostei, né, de praticar e competir também. Mas estava distante, assim, esse universo da natação competitiva, principalmente, estava bem distante do que eu imaginava, né? Só que aí, através do treino do goalball, conversando com o professor Danilo, às vezes, em algumas competições só para deficientes visuais, alguns atletas do goalball participavam também de provas de natação, tal. Isso, estou falando de 2003 para 2004, né? Então faz bastante tempo já, né? As competições hoje ainda acontecem, né, competições só para deficientes visuais, mas pela Federação Paulista de Desportos para Cegos, mas na época tinha bem forte a Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, né? E a gente, através de uma competição dessas, né, do brasileiro de esportes para cegos, o Danilo perguntou se a gente não queria participar, né, das provas, que inclusive seria uma seletiva para os Jogos Paralímpicos de 2004, de Atenas. E aí eu fiquei curioso, né, poxa, natação tal seletiva, né, para a Paralimpíada, nunca imaginei, né, alguma coisa assim. E aí eu fui ver os índices, né, os índices mínimos para convocação para os Jogos, né. Aí eu vi os tempos do 50 e 100 livre, eu falei, poxa, eu já nadei para isso daí, né. Quando tinha 14, 15 anos, eu nadava melhor do que esses tempos aí. E fiquei animado, né, com a possibilidade de poder de repente treinar. Tinha algum tempo ainda para a competição, mas não era muito, acho que menos de 2 meses para esse brasileiro. E aí eu procurei lá, eu ainda estava no curso de Educação Física, né, procurei os professores lá da Unisanta, e aí fui apresentado ao Renato Bartolo, né, o Barta, e aí eu comecei a treinar com ele para essa competição, e não, assim, eu consegui, assim, fazer bons tempos, né, para a época, né, para a realidade da natação para cegos, né, e deficientes visuais na época, mas era muita pretensão, né, querer com um mês de treino participar de uns Jogos Paralímpicos, né. A realidade da Paralimpíada era um pouco diferente, assim, de hoje, né? Os tempos, enfim, não eram tão fortes quanto são hoje. Até para você poder integrar uma seleção brasileira, era um outro momento, né? Hoje em dia o negócio tá um pouco mais sério, assim, tá bem mais forte, né? A natação brasileira e mundial também. Mas eu
eu achava que seria possível e tal, e fui, não consegui fazer os índices, mas não o suficiente para entrar na equipe, né? O Brasil tinha um número de vagas ali, não sei exatamente quanto que era, não sei se 22 vagas, e cerca de quase 40 atletas com índice para participar. Então, foram convocados os atletas que tinham maior chance de medalha, né? E na época, assim, fiquei um pouco frustrado, né? Embora não tenha treinado o suficiente para isso, mas eu coloquei na cabeça que a partir dali, que para os próximos jogos, né, para 2008, eu iria, né, com certeza. Coloquei esse objetivo, né, para mim, e aí que tudo começou, né? Foi através desse insucesso aí na primeira seletiva que me deu, assim, vontade de buscar participar dos jogos, enfim, entrar de cabeça aí no esporte paralímpico. E eu não sei se você tem alguma curiosidade, se eu só vou contando assim essa história, porque... Teve uma pergunta aqui Uhum. da Michelle, ela perguntou se você chegou a se formar no curso de Educação Física. Sim, eu sou formado em Educação Física e Esportes pela Unisanta, eu tenho especialização em natação, né? Não podia deixar de ser, né? E eu tenho feito a formação para técnicos, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Já fiz os 3 níveis, né, o 1, 2 e 3. Inclusive o nível 3, quem deseja trabalhar como técnico, né, nível 3, você teria que fazer a certificação, o curso é como uma atualização, né, todo ano tem. E eu acho que é muito importante, assim, eu tenho vontade, sim, de continuar trabalhando na área. Já trabalhei com pessoas com deficiência num projeto em 2011, um projeto que era parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro, que era o Clube Escolar Paralímpico, aqui em Santos, né, em parceria com a Unifesp, né, com a Universidade Federal de São Paulo. E eu, juntamente com outros professores, a gente trabalhou, e alguns estagiários também, a gente trabalhou com iniciação esportiva, né, para deficientes visuais, intelectuais e deficientes físicos também. Depois de separar, ser atleta, se aposentar aí, Sim. pendurar a touquinha, Uhum. você vai querer trabalhar como professor ou treinador? Então, isso é uma coisa que eu tenho, assim, tenho feito algumas outras coisas também, né? Fiz a certificação para treinador, mas eu tenho interesse por outras áreas também, né? Tenho fiz em 2015 curso de administração esportiva, né? Voltado para a parte de gestão esportiva. Enfim, eu tô me preparando pro final da carreira, que vai ser esse ano, né? Eu vou encerrar minha carreira esse ano tenho a perspectiva aí, né, a expectativa de disputar os Jogos de Tóquio, né, agora 2020 e 2021, né, e aí encerrar minha carreira, mas eu tenho, assim, eu estaria realizado trabalhando com esportes também, mas tenho estudado outras coisas também, feito esse momento aí da pandemia, me trouxe, assim, algumas vontade de estudar outras coisas também. Então, hoje em dia eu estou cursando um MBA em Finanças e Análise de Ações, né, para trabalhar com o mercado financeiro. Faço um curso de liderança também.
Então, assim, eu estou me preparando para atuar, né, seja com esporte ou seja dentro desse universo aí do mercado, que é uma coisa que já vem me interessando, aí eu venho buscando aí há algum tempo. E eu acho que também as coisas, de certa forma, se completam, né? Acho que a gente tem que procurar tentar ser o melhor profissional aí possível, né? Então, como eu não tenho nada concreto ainda quando eu parar de nadar, então tô tentando me cercar de algumas possibilidades aí, né? De, de várias coisas, mas eu acho que estudar é fundamental, né? Acho que a gente tem que se preparar aí sempre. Tá certo, certo. Estudar mesmo que, por a vontade de Deus, Deus abrir a porta, você vai Sim, sim, conseguir executar com eles com excelência, certeza. né? Antes de tudo, de atleta e tudo, você já nadava, Sim, praticava, era lazer, ou foi na hora que o pessoal, vamos nadar, vamos competir, que aí a galera não, te ensinou, como que foi? não, então, como eu estava contando, né, eu comecei a praticar natação com 8 anos, né, 7, 8 anos, por volta de 7, 8 anos, porque a família da minha mãe era daqui de Santos, né, e a gente sempre estava na praia ou piscina, enfim, e meu pai colocou tanto eu como meu irmão para aprender a nadar, né, para ter eles poderem ter um pouco de sossego, assim, né, para gente ter um pouco, pra eles terem um pouco de tranquilidade de a gente estar na água e saber se salvar, né, poder se virar aí. E aí com o tempo, assim, com uns anos, né, assim, eu comecei a gostar, assim, de competição, gostava bastante, mas chega uma idade, assim, né, lá pros 14, 15 anos, eu acho que você começa a ter expectativas muito altas, né, eu comecei me cobrava muito, né, essa coisa do resultado, o resultado não era o que eu imaginava que deveria ser, né, do alto dos meus 14 anos, né, de experiência da natação e na vida também, eu achava que era ruim. E aí eu parei assim, larguei um pouco a natação, eu treinava, mas não era, depois disso assim, eu voltava para treinar um tempo, aí largava de novo, tal, mas não tinha esse objetivo da competição, né? Era mais assim uma coisa do treinamento mesmo, de gostar de nadar, né? E, e aí eu voltei assim treinar para competir nesse momento aí de 2004 para a seletiva. E aí também assim tô nessa toada assim de 2004 até hoje, né? Porque aí o negócio começou a ficar cada vez mais sério, né? Eu, a partir de 2005, eu já estava dentro da seleção brasileira. Aí as coisas começam a acontecer assim, tanto na parte competitiva, né, como também no profissional. Assim, eu tinha acabado de me formar, né? Então e não estava tendo assim diria assim que não tinha assim grandes oportunidades, né, de, de emprego, assim, de trabalho, e comecei a transformar a natação na minha profissão, né? Me dedicava 100% para isso, para atingir os resultados que eu queria, né? Aí passei a sonhar a partir das primeiras competições internacionais, eu passei a sonhar não só com a disputa dos jogos, mas eu passei a vislumbrar também a possibilidade de medalha, né, de medalhar num campeonato mundial, nos Jogos Paralímpicos, enfim, aí vi que isso assim a possibilidade era real e comecei a trabalhar em cima disso, virou minha profissão, né? E
desde então, aí eu passei alguns anos aí, desde que eu comecei a acreditar que a medalha paralímpica era possível, né? Isso 2005, né? Até eu atingir em 2016, né? Então foram 11 anos aí de perseguindo esse objetivo. Passei por campeonatos mundiais, que eu até consegui medalha, fui campeão mundial de piscina curta em 2009, com recorde mundial, né? Nessa época eu treinava com o Bartolo ainda, né? Treinei com ele de 2004 até 2013, até quase o final de 2013. E pô, a gente conquistou bastante coisa aí junto, né? Pan-Americano de 2007 no Rio, eu tive 4 ouros, enfim, foram muitas. O caminho percorrido até eu atingir a minha medalha paralímpica em 2016 foi muito bom, assim, foi muito proveitoso, né, assim, não só em termos de resultado, mas de aprendizado, né, também. Eu sinto que foi toda uma construção, né, assim, eu fui evoluindo como atleta, né, como pessoa também. Acho que é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, né, e com certeza hoje eu sou um atleta muito melhor do que eu era antigamente. Eu acho que isso é o que mais importa, né? Assim, acho que as medalhas, os objetivos, assim, são importantes, mas você conseguir evoluir, né? Tecnicamente, em termos de resultado, e você evoluir pessoalmente também é o que mais importa, né? E qual foi campeonato e a prova mais difícil que você teve dessa carreira toda aí? Que você teve mais dificuldade de ganhar, ou você achou que ia conseguir e não deu certo? Tiveram várias, assim, eu, assim, com certeza a mais marcante, né, foi a da Paralimpíada, né, de 2016, a prata, mas, poxa, ser campeão mundial em 2009 lá no Mundial de Piscina Curta foi uma sensação especial também pela prova, né, assim, foi uma prova difícil, era a época dos trajes tecnológicos, né, do traje inteiro, né, e tinha uma marca de traje que se destacava muito, né, que era superior às demais. Eu não tinha esse traje. E na véspera da minha prova, que eu bati o recorde mundial, um colega que já tinha terminado de nadar, né, ele não ia nadar mais. A gente sabia que os trajes não iam poder mais ser usados, né, a partir do ano seguinte, né, de 2010, eles não poderiam mais ser usados. E aí o Wagner falou para mim, ele falou, pô, ele era grande que nem eu, né, era quase do meu tamanho, e ele falou, pô, você não quer usar o meu, né? Ele tinha uma roupa dessa, né? Eu falei, pô, obrigado, né, tal, e experimentei, e aí fui com essa roupa, né? Então, tudo bem que quando eu cheguei para a final, todo mundo tava com o mesmo traje, mas foi uma coisa interessante, assim, porque eu me senti muito bem, assim, foi uma coisa que acho que me deu mais força, talvez tenha servido também como se fosse uma medicação, como um placebo, né, me deu um gás, assim, a mais, que eu me lembro até hoje, assim, da última virada, né, era uma prova de 100 metros, então a gente chega na piscina de 25, a gente faz 3 viradas, né, então na última virada eu virei e estava de frente, assim, quando eu estava saindo da parede, eu estava de frente pro meu adversário, que seguramente foi o que chegou em segundo, né? E a gente, pela eliminatória, imaginava que seria o cara a ser batido, né? Assim, na prova.
e eu virei junto com ele, assim, virei de frente para ele, e quando eu vi que eu vi que a gente estava junto, né, que a gente estava virando junto, eu pensei, só consegui pensar assim, nossa, perdeu, vai ficar para trás. E aí foi força total até o final, então, assim, foi uma sensação muito boa. Foi uma prova dura, assim, difícil, mas é uma das provas, assim, memoráveis, assim, para mim, por essa por essa sensação, assim, eu tive a sensação de que eu ia vencer na última virada, né? E toda essa história da roupa e tal, que era uma coisa que fazia diferença eu imagino que fez diferença para mim, assim, foi bem legal. Esse negócio do traje aí, da roupa, Uhum. agora não pode mais usar, mas antigamente fazia muita diferença, assim, ajudava mais o cara que tinha mais velocidade, ajudava mais para quem não tinha. Eu acho que assim, hoje a gente usa só a bermuda, né? Então ela tem uma influência menor, né? É menos tecido, né? Menos área de contato. E naquela época era um traje inteiro, né? Então o material te fazia flutuar, né? Então para um cara que nem eu, assim, que sou muito grande, sou muito pesado, né? Acho que faz diferença. Acho que fazia mais diferença para atletas assim com esse com esse biotipo assim, né? Um cara que fosse bem magrinho, assim, muito seco, e tal, ele ia sentir diferença, mas eu acho que pra gente acho que fazia mais, assim, tinha uma interferência maior. Mas de qualquer forma, assim, até tinha nessa época, eu lembro que conversaram sobre isso com Gustavo Borges, né? E pô, é um grande ídolo assim para mim, né? Eu lembro de assistir prova dele em 92 em Barcelona e eu imaginava, né? Na época que eu treinava, eu imaginava, pô, eu gostaria de ser atleta olímpico também, e tal. Isso com 12 anos. E ele perguntado sobre esse negócio do traje, ele comentou, ajuda tal, mas se você jogar o traje sozinho na água, ele não vai fazer nada, né? Então, assim, ajuda até certo ponto, né? E ajuda mais quem está mais treinado, né? Então, é importante, é uma coisa que traz uma melhora técnica aí, mas eu assim, pessoalmente, se eu tivesse poder de decisão para isso, eu escolheria todo mundo competir só de sunga. Porque, porque eu acho que aí você coloca os atletas em igualdade, em maior igualdade de condição do que se você, de repente, tem uma roupa que novidade, que custa R$ 2.000, ou sei lá, dependendo da situação, um ou outro vai ter condição de comprar, ou às vezes até acesso, né? A gente chegou a enfrentar um problema semelhante, assim, em 2008, em Pequim. Tinha também algum traje muito bom da Speedo, só que não era todo mundo que conseguia comprar, e assim, o pessoal chegou a fazer reserva e tal, mas não conseguia. Não era que nem hoje, né, que você consegue comprar as coisas pela internet, chega rapidinho, né? Era o tipo de coisa que você entrava numa lista de espera e tal, e às vezes o cara até tinha dinheiro, mas não conseguia ter acesso, dependendo do país que você estivesse morando, né? Brasil era um caso. Então, aí chegava lá na competição, o pessoal de países assim mais desenvolvidos, de Canadá, Estados Unidos, Austrália, tal, todo mundo estava usando o traje que tinha teoricamente maior benefício e alguns atletas não. Então, por isso eu acho que o mais justo seria todo mundo de sunga e vamos embora.
Mas a bermuda já minimiza bastante, assim, porque não tem tanta interferência, não tem tanta influência assim, tanta diferença, né? Bom, o que você falaria para alguém que está começando, que tem deficiência, alguém que adquiriu agora decorrer da vida e está meio para baixo, ou já está competindo, mas não está tendo resultado? O que você falaria para essa pessoa? Cara, eu acho que primeiro assim, né? Eu tenho baixa visão congênita, né? Eu já nasci com baixa visão, com perto de 20% de visão. Com 13 anos eu fiz uma cirurgia porque tive um descolamento de retina, então eu poderia perder totalmente aí a visão. Então, assim, quando eu nasci, né, quando eu era bem pequeno, assim, a perspectiva para mim não era nada boa, assim, né, em relação a minha capacidade visual, tal. Eu tive um acompanhamento que eu acredito que foi muito importante, né, que meus pais me colocaram lá na Fundação Dorina Novel, em São Paulo, e que é uma instituição assim fortíssima assim no mesmo segmento que o Lar das Moças Cegas aqui em Santos, né, para ensinar, né, tanto o cego total como baixa visão a orientação em mobilidade, todas as atividades diárias e tal, e dar principalmente assim para o baixa visão, dar esse estímulo, né, para a criança, né, no caso, saber usar, né, o pouco de visão que tem, você ter esse estímulo e contribuir no desenvolvimento, né, da criança, mesmo com a deficiência. Acho que isso foi importantíssimo, né, para mim. Então, procurar um serviço especializado que te dê condição de trabalhar da melhor forma possível as suas possibilidades, né, e não ficar só focado na deficiência, né, focado na limitação, e sim trabalhar o que existe de possibilidade para ser trabalhado. Mas para você é a visão, né, é a baixa visão, mas de repente uma pessoa que é tetraplégica ou tem uma deficiência mais severa. Mas eu acho que a gente tem que tentar focar no que existe de possibilidade, né? Mesmo que a possibilidade seja pequena, de movimento ou de desenvolvimento, assim, talvez você não consiga projetar, dependendo da deficiência, você não consiga projetar que a pessoa vá caminhar, ou por exemplo, que uma pessoa com uma baixa visão muito severa, como consiga, por exemplo, andar pela rua como que eu não, por enquanto, né, eu espero que por bastante tempo, assim, eu não preciso no momento fazer uso de bengala. Mas assim, não teria problema nenhum de usar se for necessário para mim, mas era uma coisa que assim, eu acho que as pessoas têm que saber usar o que está à disposição, né? Que seja para ajudar, tanto para você levar uma vida digna, enfim, e mais próximo da normalidade possível, e com segurança, né? Acho que segurança é fundamental. E para quem está começando no esporte, ou tem intenção de competir e, enfim, se tornar atleta, né? Eu acho que o principal é perseverança, né? Você não... Eu tive essa lição, né? Como eu falei, na época que eu era adolescente. Eu achava que não estava bom, eu parei, né?
Mas eu não sabia, mas assim, o que eu conseguia fazer na época não era tão ruim assim quanto eu imaginava, né? Então, às vezes, a nossa perspectiva não é a melhor, assim, né? Você tem que tentar, se você gosta do que você está fazendo, que é importante, né? Que é muito importante você praticar alguma atividade que você gosta, que você sinta prazer em fazer. Eu adoro treinar, né? Então, para mim não é um sacrifício acordar cedo para ir nadar, para ir para uma competição, não é uma coisa sacrificante, né? Eu estaria mentindo se eu dissesse que, pô, todo dia você tá afim, não, pô, tem dia que eu não tô afim, mas eu vou mesmo assim porque eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Você tem que pensar no objetivo e ele tem que ser maior do que a sua vontade de ficar na cama, né? E até porque se eu ficar na cama e não for treinar, na hora que eu cansar de ficar deitado, que eu resolver levantar, eu vou estar muito arrependido da minha escolha. O treino vai ter passado e eu vou estar bem arrependido de ter escolhido o caminho mais fácil, né? Então, nem sempre o mais fácil a fazer é o melhor para você, né? Eu acho que quase nunca. E quem é o seu treinador hoje, atualmente? Então, meu treinador hoje é o professor Gerson Pazian, que é o técnico-chefe hoje da Unisanta. Eu treinei com o Márcio Latuf até o começo desse ano. E agora o trabalho continua. O Márcio parou, né? Saiu da Unisanta e eu agora tô treinando com o Gerson, que já era nosso treinador, né? Da equipe. Eu treino junto com a equipe principal lá da Unisanta. E ele já treinava o pessoal de categoria mais nova, né? E também trabalhava com a gente, né? Com o pessoal do sênior. Então, não foi uma mudança assim, então não foi uma mudança radical, né? Ele já conhece o trabalho, né? Já trabalhava junto com o Márcio há 21 anos, 21, 22 anos, se eu não me engano. E assim, a gente tá dando continuidade, né, ao planejamento aí que a gente tinha, que estava pensado. Tiveram algumas mudanças, né, porque a seletiva para a Paralimpíada aconteceria em março e abril, e aí por causa da pandemia foi postergada, né, para junho, mas pô, o trabalho continua, né, não tem... Eu tô aí bem otimista aí com o que a gente vai poder fazer, né, para os jogos, né, mesmo com toda essa questão aí, né, que foge um pouco ao nosso controle, mas o importante é estar fazendo o possível, né, fazendo o que é possível para se manter bem, se manter treinado e com saúde, né, se manter saudável aí, porque é um momento bem delicado, né, que a gente está passando. Bom, o professor Ricardo aqui, ele passou e falou, perguntinha que já tinha passado, já tinha falado, mas aí você só responde aí para ele, tá? Essa é a penúltima e depois a minha última pergunta. Tá. Pra gente finalizar. Então, o professor perguntou aqui, quais seus planos quando parar de ser atleta? Agora, né? Então, como eu te falei, eu tô me preparando para algumas possibilidades, né? Mas eu não tenho ainda, assim, uma coisa fechada. Eu gosto muito do esporte paralímpico, né? Eu acho que eu teria, assim,
uma contribuição a dar ainda para o esporte paralímpico, mesmo sem ser de dentro da piscina, né? Mas eu tô me preparando para isso também, né? Mas ainda não tenho nada concreto, assim, não tenho nada certo, uma coisa real, assim, pô, você parou de nadar, você vai para onde, né? Nos últimos anos aí tenho prestado concursos, né, também aí para prefeitura de Santos, São Vicente. Agora tá meio difícil, né? Com tudo isso que a gente está vivendo, tá meio complicado, mas esse momento todo aí da pandemia foi um momento assim que eu posso dizer que assim, eu aproveitei e venho aproveitando para estudar, ler muito, e fazer esses cursos que eu venho fazendo, né? Também esse ano no final do ano eu termino o MBA e então acho que alguma coisa a gente tem que tirar de positivo, né? De tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que no meu caso está sendo essa coisa do estudo, né? Acho que em algum momento isso faz a diferença, né? É uma coisa que ninguém te tira e que só não ocupa espaço, né? Também e só traz benefício, né? O conhecimento é fundamental, né? Seja lá para o que quer que você vá fazer. Bom, para finalizar nossa entrevista, galera, muito obrigado por vocês estão aí dando essa audiência nessa linda manhã de sol aqui, no sábado, né? Aqui em Santos está sol, agora não sei por aí onde vocês estão, mas muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais, às 11 horas. Perguntas e respostas de uma professora de dança lá de Santa Catarina. Então, para finalizar aqui, Carlos, qual mensagem você quer deixar para a galera aí que viu nossa entrevista, a galera que deixou as perguntas do decorrer da semana e vai ver lá no canal do YouTube também? Bom, claro que te agradecer novamente pela oportunidade. Eu acho que ter a mensagem, acho que é para todos, né? Para que a gente se mantenha saudável aí, praticando atividade física dentro das possibilidades, né? E se manter positivo, né? Ter trabalhar também em outras áreas, né? Muitas vezes a gente acaba essa coisa de ser obrigado muitas vezes a ficar em casa ou ter limitado, né? Muitas vezes as possibilidades, né? Até de interação com outras pessoas, de atividades para fazer e tal, e a gente acaba se entediando e ficando muito voltado para a tela, né, para o computador ou televisão, enfim. Eu acho que é um momento de repente a gente procurar estudar, ler. Eu acho que é um momento que assim a gente pode fazer esse exercício também, né? Ter usar todo esse tempo que não é muitas vezes não é por vontade própria, mas que a gente está tendo, né? Querendo ou não, a gente está tendo para crescimento, né? Para agregar alguma coisa que às vezes você nem sabe para quê, né? Exatamente, assim, objetivamente, para que você está lendo sobre algum assunto ou buscando alguma coisa, mas com certeza vai somar e buscar também coisas que são do interesse, né? Coisas que vão da mesma forma que a atividade física, alguma coisa que te dê prazer, que você goste, para isso também, né? Tentar despertar
novos talentos, né? Novos talentos, habilidades, que a gente com certeza temos vários, né? Nós temos vários. Aí. Bom, valeu, Carlos. Beleza? Nossa Obrigado, Diogo. segunda entrevista fica como prática, como tá tudo fechado, né? Uhum. A gente não pode ir na piscina, não pode te ver, você também não pode treinar lá. A gente vai pegar alguns vídeos, algumas fotos, né? Tá. E se tiver crédito, a gente coloca o crédito também, né? Pra não dar aquele problema. Aquela confusão. E a gente faz um bem bolado, edita lá e joga lá no canal do YouTube também para ficar como uma prática, tá? Legal. Galera, quem perdeu a entrevista do Carlos, daqui uns 10 minutinhos vai estar lá no canal do YouTube. É o mesmo nome aqui, Personal Psicocare, sem o DR, tá? Vocês colocam lá na lupinha lá do YouTube que já aparece no busca. Tem mais de 240 entrevistas aqui. E lá vai ter também do Carlos. Então quem perdeu, Carlos, avisa aí da tua família aí que perdeu. Beleza. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve e dá o like na tua entrevista, tá bom? Legal. Muito obrigado. Então, um ótimo final de semana. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Para você também. Um abraço. Um abraço.